Então esse curso que nós vamos apresentar, ele, independente se você já usa a sua técnica, eu acredito que você vai aprimorar isso, né? Por conta que eu vou dividir lá a minha experiência. Você vai acrescentar, né? Então vai agregar valor àquele conhecimento que você já tem, né? Eu vou, para aquelas pessoas que não têm a técnica, eu vou ensinar, né? E para aqueles que já têm, eu não tenho dúvida que vai agregar valor. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujat e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema e nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. Então vamos dar continuidade aqui na nossa jornada do terapeuta 9K. O pessoal já está entrando aí. Tivemos um feriadinho aí essa semana, vai ser mais curta, tá acabando o ano. Logo, logo já é dezembro, né? Passou rápido. Tem que terminar logo esse ano aí, né? Então, quando nós iniciamos essa jornada do terapeuta 9K, o nosso objetivo é treinar, certificar, né, o terapeuta para ele atuar no tratamento da dependência química, no tratamento das compulsões, e nós vemos falando aí dessas dificuldades, né, desse desafio que é tratar as compulsões, né? Então eu venho aqui dividir a minha experiência e nesses 20 anos aí de trabalho eu acabei desenvolvendo, né, um processo terapêutico e é esse processo, esse programa terapêutico que eu vou ensinar aí nesse curso que a gente está demonstrando aqui. José Claudio Mido já entrou por aqui, Ângela Menezes, seja bem-vindo. Minha amiga Maria Mello também está por aqui, o Rodrigo Vargas. Então, quando nós decidimos, né, encarar esse desafio de iniciar essa carreira de terapeuta, é um pré-requisito passar por um processo de autoconhecimento, né? Então, geralmente, a terapia mais usada no tratamento da dependência química são os 12 passos dos alcoólicos anônimos, né? Mas além disso, tem várias outras terapias, vários outros remédios, né? E a gente sabe que a dependência química, assim como as compulsões, ela é um transtorno complexo. São um transtorno multifatorial, né? São múltiplos os fatores que levam o sujeito a ficar acometido por essa doença. Então a gente vai precisar de múltiplos recursos. E com essa experiência, eu fui aprendendo algumas coisas, né? Então eu atendo pacientes todo dia. Então eu trabalho no consultório segunda, terça, quarta e sexta. E na quinta-feira eu trabalho numa clínica, onde nessa clínica tem lá 30, 40 pacientes internados e eu faço o atendimento individual e faço a terapia de grupo, né? Então eu tenho essa experiência para dividir aqui com os alunos aí que pretendem encarar esse desafio do curso. Hoje eu gostaria de falar de uma questão que ela é fundamental, né, na profissão do terapeuta, e é uma questão que a gente não aprende no curso. No curso de psicologia, a gente tem o atendimento clínico, né, que é um dos estágios, né, que a gente vai atender os pacientes que chegam lá na clínica, mas são poucas horas, isso vai dar, acho que não chega a 10 horas, né? Meu curso não chegou a 10 horas, se não me engano era o máximo 10 horas que tinha que
fazer esse atendimento, 10 atendimentos. E aí tinha supervisão, né, dos professores, e dentro desse atendimento a gente aprendia a matéria do psicodiagnóstico, essas questões. É muito mais técnica, né? Mas na profissão do terapeuta, a técnica ela ajuda bastante, né? Se você tem aí a sua técnica. Então esse curso que nós vamos apresentar, ele, independente se você já usa a sua técnica, eu acredito que você vai aprimorar isso, né? Por conta que eu vou dividir lá a minha experiência, né? Você vai acrescentar, né? Então vai agregar valor àquele conhecimento que você já tem, né? Eu vou, para aquelas pessoas que não têm a técnica, eu vou ensinar, né, a técnica, e para aqueles que já têm, eu não tenho dúvida que vai agregar valor. Sobretudo na conexão, nos primeiros atendimentos, né? Isso é fundamental. E isso a gente ganha só com o tempo, né? Com horas de voo ali, com horas de van que a gente vai aprendendo, né? O caminho das pedras. Então o terapeuta ele tem que sustentar esse lugar de não saber e de não julgamento, né? Então isso não é tarefa fácil. Então você vai ter um sujeito ali na sua frente que ele está em sofrimento, está em crise, está passando por dificuldades e ele vai falar disso e ele vai exigir de você, a palavra é essa, ele vai exigir de você uma solução. Ele vai fazer alguns questionamentos e vai perguntar para você: o que eu tenho que fazer? O que você acha que eu tenho que fazer? Né? E aí que está o X da questão. Como que eu vou sustentar esse lugar de não saber e de não julgamento sendo questionado? Né? Porque se eu disser para ele o que fazer, eu estou saindo dessa posição de não saber e de não julgar, né? Então o objetivo é falar o mínimo possível, é deixar o sujeito falar. E você tem que ter uma escuta reflexiva. Você tem que ter um autocontrole para não interromper o sujeito quando ele está falando. E ao contrário, você tem que incentivar ele a continuar falando. Porque ele não consegue dizer do seu sintoma, daquilo que ele está sentindo, e ele tem que fazer esse exercício de falar sobre aquilo, né? Então é aquela ideia clássica, né? Você não precisa falar essa frase, mas é uma ideia, né? Sempre fale-me mais sobre isso. Aí ele está falando lá da relação e tal com a esposa, porque eu não gostei, porque ela fez isso, deixou de fazer aquilo, porque ela me diminui, me humilha, ela me agride, eu fiquei com raiva. E aí, em vez de falar, fale-me mais sobre isso, mas por que e ao ela fazer esse tipo de comentário, por que você se sentiu agredido, diminuído? E aí ele vai continuar falando daquilo, não, porque ela. E aí daqui a pouco ele começa a falar de uma outra experiência, começa a deslizar, né, o significante. Então, quanto menos interferência você fizer, eu tenho que incentivar a ele a falar sem apontar um caminho e sem julgar. Sem julgar e não querer dar uma solução. Porque se o terapeuta, aquele terapeuta que não tem a experiência, ele vai ter uma tendência de dar uma solução. E se você der uma solução pronta,
é bastante provável, tem 98% de chance do paciente não aceitar. Ele vai dizer, não, mas é muito fácil, não é você não sabe como que é. Existe um mecanismo de defesa. Então essa solução tem que ser construída pelo sujeito. E assim, mesmo você não dando a solução, a sensação que ele vai ter é que foi você que deu a solução. É isso que a gente tem que causar no sujeito. Ele tem que ter a sensação, ele vai ter a sensação de que foi você que deu a solução. E na verdade, você só direcionou. Então, a gente trabalha com esse contexto. Ele não precisa de informação, ele precisa de direção. Ele não sabe direito para que lado olhar, está meio perdido, está meio transtornado, existe ali uma bagunça mental, tem algo que está incomodando ele, uma experiência vivida, uma cena que é lembrada. Meu cunhado está por aqui, o Ricardo Kojima, seja bem-vindo. Meu amigo Eduardo Matos, também seja bem-vindo. Meu amigo Márcio Rezende e o Nilson Silva também chegou por aqui, sejam todos bem-vindos. O meu sobrinho Léo também está assistindo lá. Oi, Léo, um abraço para você. Feliz aniversário! Ele nem está de aniversário. Meu sobrinho, ele mora em Santos, então a gente se vê por ligação, então ele, às vezes em quando ele assiste a live, e daí ele quer que eu converse com ele, né? Não é delírio meu. Muito embora às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente delira mesmo, faz parte da doença. Então, percebe como não é tão simples você sustentar esse lugar de não saber e de não julgamento. Então eu tenho que ter uma escuta reflexiva e interromper o mínimo possível. E saber que você vai ser questionado. E aí, nesse lugar de não saber, ele vai te dar uma condição. Ele vai te pedir, né, uma saída, ele vai fazer um questionamento, e aí você pode dizer, não, eu não entendi a relação que você fez, e daí ele vai falar mais, e vai falar mais, e vai falar mais. E aí você pergunta, mas lembra que você tem que levar ele a falar mais, abrir. Né? Então a gente não fecha a questão. Você tem que ter a visão de que você tem que abrir a questão. Né? Mas sempre foi assim? Desde o início da relação, você tinha essa dificuldade ou foi depois de algum evento, aconteceu alguma coisa? E aí ele vai falando, e vai falando, e vai falando. E quanto mais ele falar, mais ele vai se aproximar. Porque o nosso objetivo dessa escuta reflexiva, sem interromper, é chegar na causa. Porque ele está falando do sintoma, está falando do efeito. E nós queremos chegar lá, o que causou isso, aonde que foi, que começou. E por isso que eu tenho que esticar, sabe? Eu tenho que fazer ele falar. Quanto mais ele falar, melhor. E aí, esse processo terapêutico, o setting terapêutico, ele vai ser sustentado por esse lugar de escuta, sem julgamento, sem saber, e vai acontecer um fenômeno que acontece nesse trabalho de autoconhecimento, que é o recordar, repetir e elaborar. Então ele vai falar desse conflito que ele tem, ele vai repetir isso, ele vai falar de novo,
E aí, a cada repetição ele elabora. Ele pega algo que antes ele não tinha visto. É mais ou menos a experiência de você assistir um filme. Eu não sei se você tem as mesmas loucuras que eu tenho, né? Mas a compulsão é isso, ou então algo que você gosta. Você assiste um filme, eu não sei se você já viveu a experiência de assistir um filme mais que 2 vezes. Então, a primeira vez que você assiste o filme, você gosta daquele filme. Se eu gostar muito do filme, eu quero de novo. E de repente eu arrisco uma terceira vez, uma quarta vez. E assim por diante. Tem alguns filmes clássicos, né, que não para de passar na televisão. Né, um filme, sei lá, que eu assisti mais de 5 vezes, acho que foi o Karate Kid, por exemplo. O meu cunhado também gosta de assistir. Matrix, né? Então tem alguns filmes que a gente decora até as falas, né? Do Capitão Nascimento lá, eu sei até as falas do filme. Então a gente vai pegando esses detalhes, essas nuances que estavam lá escondidas. Você vai tirando o véu, você vai aumentando a sua percepção daquilo. Esse é o exercício terapêutico. Porque você vai lá, você chega lá e tal, e daqui a pouco você está repetindo. Sempre vai haver a repetição. Então é recordar, repetir e elaborar. Esses são os 3 tempos. Né? E aí, esse é o processo do paciente. Né? E os 3 tempos do terapeuta é ouvir desse lugar de não saber, de não julgamento. Ouvir, entender, tentar entender aquilo que você está ouvindo e pontuar. Então, quando eu estou incentivando ele a falar, eu estou pontuando. Sabe, eu quero o próximo passo, eu quero abrir a próxima gaveta, eu quero entrar na próxima porta, eu quero conhecer o ambiente. Porque quanto mais eu souber do paciente, mais eu entender dele, mais assertivo eu vou ser na minha pontuação. Pontuar não é julgar, é saber. Tá, vocês estão compreendendo? Se sim, dá um ok aí, um joinha. Mas eu acho que pelo menos eu estou me esforçando aqui para me fazer entender. Nilson, tá de boa. Ouvir, compreender, entender e pontuar, isso mesmo. Então, se eu obedecer, se eu sei os 3 tempos do paciente, estou analisando, e eu sei dos meus 3 tempos, então eu não tenho que adivinhar, entende? Eu não tenho que dizer para ele fazer alguma coisa, porque eu não tenho certeza, não sei, eu estou no lugar de não saber. É ele que está narrando o filme. É como no primeiro momento eu pegar o script do filme, eu ler lá o filme. Beleza, entendi aqui a trama e tal, né? E no filme, numa novela, a primeira cena, o primeiro ato no teatro é a apresentação dos personagens. Então você vai entrar em contato com os personagens daquele enredo. Né? Então quem vai ser os personagens? Então tem um conflito com a mãe, com o pai, com o irmão. Aí tem uma esposa. Aí tem o chefe do trabalho.
E aí tem os caras lá do futebol. Então, o enredo desse filme, dessa novela, dessa peça, vai se dar com esses personagens. E na trajetória, no desenvolver, no desenrolar dessa história, pode entrar novos personagens. Ou não. E é muito comum, de repente ele tá lá com dificuldade com a mãe, com a esposa e tal, daí ele fica lá 2, 3 meses falando daquilo e não sei o que, e daí lá no 4º mês ele fala que ele tem um relacionamento fora do casamento. Então esse personagem que entra, essa amante, essa relação que ele tem fora do casamento, vai fazer com que eu entenda por que daquele conflito lá que ele estava querendo esconder, que ele ainda não estava pronto para falar daquilo. Por isso que eu tenho que tomar o cuidado para não julgar e não apontar, porque eu ainda não sei o final do filme. Entendeu? É como se você estivesse assistindo um filme policial, de suspense, e você não sabe quem que é o... Sabe aquele filme que você vai saber no último capítulo? Então o diretor, aquele que escreveu o filme, ele vai apontando, aí você não consegue identificar, daí você imagina que é fulano, que é ciclano, e daí você vai levantando suspeitas, hipóteses a ser confirmada ou não. Então eu tenho que saber que isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque é nesse trajeto que o sujeito ele vai se encorajando, ele vai se atualizando, ele vai se validando, ele vai conseguindo falar para você, e daqui a pouco ele fala. Só que não vai ser assim, não vai chegar lá e vai contar o fim da história, vai dar spoiler. Porque é difícil para ele falar, por isso que ele está contratando você, está pagando você para contar o segredo dele. Então ele tem que adquirir confiança em você. Porque esse sujeito que está na sua frente, ele vai te falar coisas que ele nunca revelou para ninguém. Ele vai te contar histórias nunca antes reveladas. Por isso que você tem que sustentar esse lugar de não saber e de não julgar. Então, se você só domina a técnica dos 12 passos, é bastante provável que você vai antecipar, você tem aquele impulso de você apontar a falha, e aí você perde o time. Essa sensibilidade que não está escrito lá nos livros, que você não aprende na faculdade, no curso, essa habilidade você vai aprender lá no ato. E é isso que é o grande valor desse curso que eu vou fazer. Porque eu vou, além de direcionar você, além de explicar essa questão técnica, né? Porque assim, se eu consigo, eu só sei que eu sei se eu consigo ensinar. E isso eu gosto de fazer. Porque daí eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu sei, que aquilo está introjetado em mim. E eu faço isso em qualquer lugar. Então, se você me contar uma parte da história, eu vou direcionar você. Eu vou dar para você algumas hipóteses. E sempre vou dizer para você, não revele isso. Isso é só para você montar. Ele conta disso, conta daquilo, mas eu não estou conseguindo fazer a ligação. E aí eu vou ensinar você como ligar uma coisa à outra. Porque daí tem a pontuação, sabe, direto no alvo. E você tem que sustentar esse lugar de não saber, não julgamento, porque você tem que ter um foco no sujeito.
que você tem que ouvir aquilo que ele não diz e enxergar aquilo que ele está querendo esconder. É isso que um terapeuta experiente consegue fazer. Ouvir aquilo que não é dito e enxergar aquilo que ele está tentando esconder. E ele não faz isso de uma forma consciente, é um processo inconsciente. Então, se você consegue ouvir aquilo que não é dito e você consegue enxergar aquilo que ele está querendo esconder, você já está aprendendo a ouvir o inconsciente. E você sabe essa hora, você sente. Porque tem uma mudança fisiológica. Muda, vem um sentimento, muda o tom da voz. Às vezes ele está falando de uma questão, vem um choro, vem a raiva, a agressividade. Às vezes é sutil e às vezes é escancarado. E vai ter um dia que ele vai chegar no setting terapêutico que ele vai estar angustiado. E daí ele vai te entregar um monte de coisa de bandeja. E é nesse dia que você tem que saber fazer a leitura. Porque quanto mais angustiado o sujeito tiver, menos mecanismo de defesa ele vai ter. E daí ele vai derramar um monte de coisa ao mesmo tempo. Geralmente, depois que ele faz isso, ele repete uma frase. É tipo, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Quer dizer, não passou pela consciência, vazou. Foi um ato falho. E é nesse material que você tem que saber lidar com ele. Né? Então, percebe que precisa de um foco constante. E você ficar focado numa pessoa falando 40, 50 minutos, não é tarefa muito fácil, precisa de treino. Porque às vezes a história é monótona. Sabe aquele filme que você assiste que dá sono, que tem pouca ação, que fica ali, não sai, é mais ou menos assim. E você não pode demonstrar que você está com sono, você não pode abrir a boca. Você tem que estar dando atenção total, foco. Você tem que se conectar, é assim que a gente se conecta com ele. Ao ponto dele não ter mais a percepção que você é um outro, é como se fosse uma coisa só. Aí começa, sabe, é uma linha progressiva, vai evoluindo a relação. E isso tem que partir do terapeuta. E a maioria dos terapeutas, pelo conhecimento que eu tenho, poucos têm essa habilidade. Eles querem mostrar que sabem e eles querem ter resposta para tudo. E o terapeuta, que tem muita resposta, ele não está sendo terapeuta. Ele quer ser outra coisa. Ele quer ser reconhecido e tal, isso aí tem que trabalhar na terapia. O terapeuta, ele está no lugar de não saber. Quem não sabe não tem resposta. Porque o que move o mundo, o que muda o mundo, o que causa uma transformação no sujeito, não são as respostas. São o questionamento. Então o terapeuta é aquele que sabe fazer a pergunta. Na hora certa, no time. Né? Freud, Lacan vai chamar isso de pontuação. Freud vai falar da pontuação. Né? O Lacan, ele gosta mais do corte. Então, aquele
terapeuta, aquele psicanalista que é lacaniano, ele tem a hora de fazer o corte, de encerrar a sessão. A sessão não tem um horário pré-definido. É o terapeuta que escolhe. Então, quando ele começa a falar, eu tenho que saber, na hora que ele começa a falar, por exemplo, ele está lá falando e tal, da esposa, não sei o que e tal, daí você pontua, mas como começou e tal, daí ele começa a falar da relação com a mãe, você viu que ele mudou o sentimento, daí você diz, então nós vamos encerrar por aqui. Mas eu queria falar mais. Não, nós vamos deixar para a próxima sessão, daí você fala. Porque daí ele sai com aquilo na cabeça, rodando. Recordar, repetir, e ele vai elaborar isso. E daí ele volta com algo já pré-estabelecido, elaborado. Eduardo. O Eduardo está falando aqui, Newton, o amante é um armário cheio de gavetas. Que loucura esse cara. E é. Bem psicanalítico isso, né? O Nilson está falando aqui em anamnese. Anamnese é o que a maioria dos terapeutas, psicólogos, eu não gosto dessa coisa pré-estabelecida, sabe, dentro da caixa. Eu sou um sujeito curioso demais para ficar repetindo um processo. Então, a anamnese, pelo menos, né, Nilson, é só a minha opinião, mas eu estou dividindo aqui com vocês a minha experiência. Então, a anamnese, eu no início, então eu pego lá algo pronto. A anamnese é feita por perguntas. Então eu tenho lá 30, 40 perguntas para preencher. Onde você nasceu e tal, quanto tempo, se é casado, solteiro, separado, viúvo e tal, papapá. Porque ali a pessoa vai criar um mecanismo de defesa na resposta. Porque ninguém gosta de ser... eu chamo esse método da anamnese, nesse contexto que eu estou falando, de perguntas fechadas, eu chamo do método Polícia Federal. É como se você estivesse interrogando, investigando ali a pessoa. E ela não entende direito por que você está fazendo aquilo. Então, eu acho que tem uma falha. O meu método é outro. A minha forma, eu sei o que quer dizer anamnese, mas assim, a forma que eu faço fica... Eu tenho que me precaver, eu sei que vai acontecer o mecanismo de defesa e eu tenho que fazer para ser mais concreto aquilo, para me chegar mais perto da realidade do sujeito. Então eu vou montar com o meu método, eu vou explicar, vou ensinar você o meu método, e o meu desejo é que você tenha o seu método para fazer isso. Da mesma forma que eu vou ensinar para você a minha técnica, mas você tem que aprender a usar essa técnica do seu jeito, que daí você vai ser o seu método. Porque daí você pode ter um resultado melhor que o meu.
Senão eu vou criar um discípulo e não é. Eu não quero ser reconhecido. Eu não preciso disso. Nem gosto disso. Pelo contrário. Eu quero que você tenha resultado. Eu quero emprestar para você a minha experiência, aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu fiz de certo, para você ganhar tempo. Porque eu demorei 20 anos para chegar onde eu estou hoje. Digamos que hoje eu estou no auge da minha profissão. Eu quero que você chegue nesse lugar com 1 ano. Com 10 meses de curso, com 1 ano atuando. Eu vou me esforçar para fazer isso acontecer. Eu vou te entregar 20 anos em 1 ano. E você não vai precisar fazer todo o investimento que eu fiz. Lógico que eu vou pontuar aonde, qual fonte que eu fui buscar, os livros que eu li, o caminho que eu fiz. Né? Mas lá na prática, no ato psicanalítico, no setting terapêutico, eu quero estar lá junto com você. Você vai me falar da dificuldade que você tem, está vivendo lá no momento, e eu vou te dar uma saída para isso. Vou ensinar você a a sustentar esse lugar. Tem que ser leve, tem que ser. E aí você vai atingir o seu objetivo com menos tempo e menos esforço. É esse o objetivo. Né? E a vantagem do curso online é isso. Né? Então a minha promessa é que você vai ter um faturamento de R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E a vantagem desse curso ser online é que você, no curso online digital, primeiro, você pode assistir de onde que você estiver com o celular ou com o computador, a hora que você quiser, com o tempo que você tem, no intervalo do almoço, no banheiro, no ônibus, sei lá. Você arruma um tempo. E o que eu acho fantástico é que você pode ver quantas vezes você quiser, como um filme. De repente a primeira vez você não entendeu, você assiste mais uma vez, daí você assiste aquela aula que é importante para você 3 vezes e você ainda vai ter acesso. Eu vou estar aqui toda noite. Para mim não é dificuldade nenhuma estar aqui fazendo a live. E daí você pode fazer a pergunta. Então hoje você ainda não tem esse questionamento, mas quando você tiver, além da live aqui, nós vamos ter uma reunião por semana, só com esse grupo que está fazendo o curso. Né? Nós vamos ter o grupo de supervisão. Você vai trazer o caso, eu vou ajudar você. Você não vai estar... Não é diferente dos outros cursos. Eu não quero fazer mais do mesmo. Eu não quero fazer do jeito... Eu não sei pensar dentro da caixa. Porque eu quero que você tenha resultado. Então você vai ter acesso a isso. E aí eu vou ajudar você a resolver lá o seu caso. Eu vou ajudar você a atrair pacientes. Eu vou até indicar pacientes para você. Como fazer isso? Né? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Certo, meus amigos? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento sobre o que eu falei hoje, sobre o que eu falei ontem, antes de ontem. Não tem nenhuma pergunta aqui, né? Então, percebe como é importante você saber qual que é a posição do paciente, quais vão ser as dificuldades que ele vai ter e quais vão ser as suas dificuldades. Então, a aula de hoje foi para a gente trabalhar e entender um pouco disso. Né?
E na aula de amanhã nós vamos trabalhar, conforme combinado, a questão da codependência. Nós vamos falar dessa relação com a família, né? Então na quarta-feira nós temos o nosso quadro de codependência no divã, né? Que é importante também você saber lidar com o familiar, né? Porque é ele que vai sustentar lá o primeiro princípio do terapeuta. Você lembra qual que é o primeiro princípio do terapeuta? Vamos ver se os caras estão afinados aqui. Quem que vai arriscar? Valendo 10 pontos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe 3. Então, o primeiro princípio do terapeuta é ter acesso ao paciente. Sem paciente, não tem terapia. E quem vai ajudar você a ter acesso ao paciente é a família. Geralmente, quem busca ajuda primeiro é a família. E aí nós temos que criar essa habilidade, ter esse recurso, essa habilidade de resposta para lidar. Então, a palavra responsabilidade, ela quer dizer isso. Você pega a palavra responsabilidade e corta ela no meio. Vou levantar aqui. Então, responsabilidade, você corta ela no meio, vai ficar habilidade de resposta. Então, para você ser um terapeuta responsável, você tem que criar habilidade de resposta. E aí vai fazer diferença no seu resultado. Certo, meus amigos? Então a gente se encontra amanhã, no mesmo horário, às 22 horas, e vamos trabalhar com o tema da codependência no divã. Se você está gostando, continua compartilhando aí com seus amigos terapeutas, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, e a gente se encontra aqui amanhã no mesmo horário para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então, um forte abraço, até amanhã e se cuidem.